Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um podcast da FAIT. Eu sou a professora Larissa, sou biomédica e trouxe hoje um convidado super especial, que inclusive é uma honra recebê-lo, foi meu professor. E hoje está aqui para trazer um pouquinho sobre a carreira dele, para falar um pouquinho sobre a profissão, sobre as inovações tecnológicas que nós temos dentro do nosso curso. Professor, se apresente, fale um pouquinho da sua carreira, do que o senhor faz atualmente. Ok, meu nome é Tiago Cândido. É um grande prazer estar aqui em Itapeva, conhecendo mais uma instituição, a FAIT, né? E é um grande prazer também poder contribuir com vocês com a minha visão profissional. Para mim está sendo um privilégio e também uma novidade, né? Como eu nunca tinha participado de um podcast, então eu decidi aceitar o desafio para saber como que é a sensação, como que é o desafio, como que a gente pode se desenvolver nessa plataforma tão inovadora e nova, né? Bom, eu sou biomédico de formação, eu me formei na Uniara, em Araraquara. Lá mesmo, eu desenvolvi um mestrado e doutorado em biotecnologia, mas agora na Unesp de Araraquara. E, posteriormente, trabalhei numa empresa de biotecnologia, a Sexin Technologies, e atualmente eu trabalho com anatomopatologia no Instituto Médico Legal de Bauru e ao longo dessa carreira em paralelo eu sempre fui professor também. Já estou na minha terceira universidade e quarta instituição lecionando. Atualmente eu leciono na UnoOeste de Jaú. Então, para mim também é um prazer, né, poder participar desse podcast, especialmente com a Larissa, que foi minha aluna em Itapetininga, à época que eu estava lá. Ah, professor, é tudo muito novo, né, pra gente também, também é o meu primeiro podcast. Queria que o senhor falasse como é que foi, principalmente como a gente atua nisso, como é que foi essa entrada, esse desejo genuíno pela docência, pela vontade de dar aula, como que o senhor começou, como que foi pra você, assim, essa escolha e as oportunidades que surgiram. Principalmente o pessoal tem muita dúvida assim que sai da faculdade, né? Uhum, Então, acabam ficando muito receosos em como começar a carreira. Eu tenho alguns alunos que têm interesse, inclusive, em dar aula, em perfeito. trabalhar nessa área acadêmica. Como que foi, esse pontapé para o senhor? Quando eu comecei na faculdade, o meu objetivo central era trabalhar como biomédico no Hospital Amaral Carvalho. Perfeito? Lá é um hospital de câncer referência no tratamento de medula óssea. Só que com o passar do tempo, eu fui observando a arte da docência, algo que eu não tinha observado no colégio, algo que não tinha me chamado a atenção. E especialmente no terceiro ano da faculdade, na disciplina de biologia molecular, eu vi o meu professor Wilson Rogério Lustre, exatamente, lecionando. E eu fiquei encantado com as duas coisas, tanto com a forma que ele explicava e também com a disciplina em si. Foi um encontro assim de gostos. E a partir do terceiro ano de faculdade eu resolvi que eu queria ser professor por causa dessa disciplina e desse professor. Isso foi muito marcante para mim. Foi incrível assim como ele mudou a minha concepção profissional. E eu mudei a minha carreira profissional frente a essa observação. Inclusive, professor Rogério, vou mandar esse vídeo para você ver. Eu acho que ele nem sabe que ele foi uma inspiração a esse nível, né? A gente, quanto professor, sempre inspira nossos alunos, mas ele não sabe. Ah, enfim, aí, como eu gostei muito dessa área, então eu fui buscar fazer mestrado e doutorado na área de biotecnologia e biologia molecular, porque eu tinha gostado muito dessa questão, né? De lecionar, etc. E no meio desse caminho, começaram a surgir as primeiras oportunidades, né, para a gente lecionar. Normalmente, as nossas primeiras oportunidades no ensino superior é no estágio de docência, quando você está fazendo a pós-graduação. Mas isso não é uma regra, né? Nem Não, todo mundo ganha de essa forma alguma. primeira oportunidade nesse momento. Mas foram as minhas primeiras oportunidades. Depois, ao longo do tempo, eu tive uma oportunidade no ensino técnico e foi muito bom para mim, porque a linguagem do ensino técnico, ela é muito diferente do ensino superior. Você tem que fazer um filtro de informações muito importantes e a forma que você transmite a informação é diferente.
Então, lecionar no ensino técnico foi uma experiência incrível. E também deu bagagem inicial para eu poder prestar os primeiros processos seletivos em universidades particulares, né? E depois, através de uma rede de contatos de amigos, que é natural, eu sempre pontuo que é muito importante a gente ter uma rede de contatos de amigos, porque são elas que vai abrir as portas para nós. Sim, completamente. Os processos seletivos foram aparecendo, né? Aí o primeiro foi na FSP, depois foi nas Faculdades Integradas de Jaú, e o último foi na UnoOeste, onde eu leciono hoje. Então, e também, a gente tem que estar disposto a buscar essas oportunidades. Porque, por exemplo, eu me lembro na época que eu lecionava na FSP, a FSP é em Itapetininga, né? Então, ela está a 2h30, 3 horas de Jaú. E meus familiares, meus amigos falavam, nossa, mas por que você anda tanto, tantos quilômetros, né, para você lecionar semanalmente? Foi por conta da oportunidade que foi aberta para mim, então foi assim que eu encarei. Óbvio que a gente nunca sabe muito bem o sentido que a nossa carreira vai tomar e a gente vai se moldando frente às oportunidades, mas aquela oportunidade foi muito importante porque ela abriu porta para outras universidades mais próximas da minha família, do meu seio familiar. Então, às vezes a gente tem que abraçar alguns sacrifícios, né? Para que a gente possa conseguir encontrar as oportunidades certas. E com o passar do tempo, as outras oportunidades foram aparecendo e eu fui mudando, né? Naturalmente, de faculdade em faculdade. Foi mais ou menos isso. Aproveitando esse gancho que o senhor está falando do seu professor, não sei se você vai se recordar, eu acredito que sim, mas quem deu biologia molecular para mim foi o senhor. Eu lembro. Tanto quanto análises bioquímicas. Isso. E é engraçado a gente perceber o quanto o professor ele vai perdurar aí durante a nossa vida, né? Porque eu Exato. lembro que foi em uma dessas aulas que eu falei, gente, que vontade de dar aula, mas eu queria que fosse assim. Queria que fosse desse jeito. E foi uma das minhas maiores inspirações mesmo. Que bom. Pra seguir o campo acadêmico, tanto que atualmente o senhor é meu mentor ainda. Isso. Tenho muita ajuda a partir do senhor, então é incrível pra mim isso. E o senhor também atua no IML, tem a carreira policial e tudo mais, Exato. que é algo de amplo interesse dos nossos alunos. E como que Perfeito. foi para o senhor, principalmente a questão das provas, o preparatório, como que é estar lá? Conta um pouquinho assim como que é mesmo o dia a dia dessa profissão, que eu acho que é algo que é uma dúvida geral dos alunos, assim. Perfeito. Bom, deixa eu só falar a respeito do meu cargo primeiro, né? O nome do cargo aqui em São Paulo é auxiliar de necrópsia, mas tem outros nomes no Brasil. Pode ser chamado de necropsista, técnico de necrópsia, anatomopatologista ou técnico em anatomopatologia, enfim, depende muito do estado, do local, da cultura, dentro daquele universo. Atualmente eu atuo, né, no Instituto Médico Legal de Bauru e nós temos, de maneira geral, dedicação exclusiva dentro do cargo. Porém, dentro da nossa legislação estadual, ocorre a permissão para atuarmos também dentro de áreas educacionais. Então, é por isso que eu consigo, né, nos meus espaços livres, entre os plantões, de maneira organizada, lecionar alguns dias na universidade. Bom, tudo aconteceu assim. Eu estava executando o mestrado. A época do concurso eu estava no mestrado. Só que eu sempre gostei da parte de criminalística, criminologia, da parte criminal, da investigação criminal. E, obviamente, por estar no mestrado, eu sou uma pessoa apaixonada por ciência, né? E aí eu comecei a descobrir os cargos da polícia científica, que unem as duas questões, né? Os conhecimentos científicos em volta de um determinado tema, somado a questões judiciais de investigação criminal. Então, esse viés me chamou muito a atenção. E a partir daí eu fui conhecendo as carreiras. Por que eu escolhi a carreira da anatomopatologia? Porque, por dois motivos. Porque eu gosto muito do corpo humano, haja vista a minha formação. Então, eu queria explorar mais esse conhecimento. Segundo motivo, pelo fato de gostar de investigação criminal, que é óbvio. E terceiro motivo, que
as análises anatomopatológicas, elas podem ser um elo forte para a docência. Porque, assim, uma coisa é você observar a anatomopatologia em livros e vídeos. Outra coisa totalmente diferente, apesar de concorrentes, apesar de eles se somarem, né, vamos dizer assim, é você observar a anatomopatologia em vivo. Atualmente eu já fiz mais quase 400 análises, ou seja, eu já analisei quase 400 corpos internamente. Então isso te dá uma carga técnica científica muito grande, tanto para análise da questão do crime, obviamente, né, ali da análise anatomopatológica, mas também para levar esse conhecimento anatomopatológico para dentro da sala de aula, né, fazendo essas intervenções. Vou dar um exemplo simples para você entender. Na sala de aula a gente fala sobre a esteatose hepática. Então, dentro desses quadros, quando a gente faz a necrópsia, eu vi muitos fígados esteatosados, né? Então, você trazer essa visão da esteatose hepática em vivo para dentro da sala de aula. Ainda mais pelo exemplo, né? Que acho que é uma das maneiras mais fáceis de aprender. Então, isso deixa... Isso, exatamente. É uma das técnicas que a gente usa e é uma das formas mais fáceis. Então, tudo isso deixa a aula muito rica. Então, eu escolhi por esses dois motivos. Por esses três, na verdade, né? Pelo interesse criminal, pela observação anatomopatológica e por essa relação que a anatomopatologia poderia trazer para dentro da minha aula. E isso poderia ser um diferencial no mercado, né? Sim. E de fato está sendo assim. Então isso é muito interessante. Bom, então esse foi o motivo da escolha. Falando um pouquinho a respeito do processo seletivo. Inclusive, talvez abra concurso para esse cargo entre 2024 e 2025. Não há nada confirmado, mas os estudos para abertura de concurso estão sendo iniciados. Que acho que já faz um tempo que não abre, né? O pessoal tá esperando, simplesmente aqui em São Paulo, acho que Aqui em São Paulo faz 10 anos aproximadamente que não abre, né? que não abre um concurso. É porque o meu foi o último e ele aconteceu entre 2013 e 14. Então aí já estamos chegando nos 10 anos da abertura do edital. Então, de fato, em breve, né? Acho que 24 ou 25 talvez abra algum edital. Os editais da polícia científica, eles mudam muito de acordo com cada ano, mas eles têm uma estrutura geral que é obedecida, tá? Então, normalmente, não vou falar do meu especificamente, mas eu vou falar como que as coisas estão acontecendo nesse momento. Talvez mudem, mas... ele se inicia com uma prova teórica de múltipla escolha, frente a um edital referenciado. Os aprovados, frente à nota de corte estabelecida, fazem a prova oral, tá? Só que eu não sei se para os cargos de nível médio terá, para os cargos de nível superior tem. Fazem a prova oral e, posteriormente, tem as provas psicotécnicas, a investigação social e também o comprovante de idoneidade prévia, né? Então, ou seja, você tem que observar se não há presença de antecedentes criminais. Então, tem todas essas etapas dentro do concurso a serem passadas. Cada etapa cabe recurso e a passagem ela é vagarosa. Geralmente leva meses ou até mais de um ano, às vezes, dependendo da complexidade de cada uma das etapas e da demanda da academia para fazer o concurso. Tá? Ficou claro? Ficou. O pessoal tem muita dúvida em relação ao TAF, né? Que é o teste de aptidão física. No Não meu sei se concurso teve. No meu teve, mas foi o último que teve. Depois disso, o TAF foi retirado do processo seletivo. O meu TAF foi assim, como eu sempre fiz exercício físico, eu gosto muito de academia, o meu TAF foi bem tranquilo. Eram algumas provas de força, flexão de braço e levantamento do próprio corpo, flexão peitoral, né? E também corrida. Então, assim, uma pessoa que treina, não profissionalmente, mas como hobby, consegue fazer o TAF com tranquilidade, sem problema. Mas, atualmente, ele não faz mais parte do processo seletivo.
Não faz. Eu tenho vários alunos que a principal preocupação, não, professor, acho que eu consigo fazer, consigo passar, e até, mas acho que no TAF, acho que não dá, porque é mais complicado e tal. Não, Acho que não, não. né? Sempre aconselho. Bom, atualmente nem existe mais o TAF. Não sei se ele vai voltar. Mas aconselhem eles que a prova do TAF não é complexa, desde que você se dedique a se preparar. Se você está pensando em fazer, é bom praticar uma atividade física, né? Falar, Sim. no futuro eu quero ser policial científico. Não só pelo fato da prova em si, mas da vida policial exige um preparo físico também. Então, é legal você começar a se exercitar já, sabe? Tipo, começar a se preparar antes. E também por uma questão de saúde, né? Que é Sim. importante. Então, mas isso, assim, enxergar isso como barreira, eu não acredito que seja, sabe? Eu acho que se eu fosse colocar qual é a principal barreira, a prova de múltipla escolha. É o local onde a maioria das pessoas não conseguem ter acesso. Então E é como onde que você você se precisa se preparou, preparar melhor. assim, questão para esse estudo para a prova mesmo? Quais, claro, o senhor estava no mestrado, então já estava estudando constantemente, Tá, mas direcionado, como que foi essa organização para estudar para isso? tá. Bom, nossa. Vamos falar sobre o tempo dos Incas e dos Maias, onde não existia toda essa tecnologia virtual que nós temos hoje, tá? Isso aconteceu em 2013, há 10 anos atrás. De lá pra cá, a gente sofreu uma revolução tecnológica muito grande. Por conta nanochips, enfim, a gente tem acesso a tudo hoje pelo celular. Na época não era assim. Essa história toda que a gente vive hoje estava começando. Então, na época, estudava-se muito por apostilas. Então, eu tenho certeza que o pessoal da minha idade, os 30 e poucos anos, e quem é antes de mim, vai lembrar das apostilas das soluções, né? A solução apostila se chama, é uma apostila que tinha uns pezinhos assim desenhados. Eu comprei essa apostila e estudei por ela. Mas, assim, como que eu posso falar? A estruturação da apostila era de qualidade duvidosa, assim, ao meu ver, lá ali dentro daquele contexto, no mestrado. Não sei, às vezes, né, essa questão de serventia e qualidade depende muito da visão pessoal de cada um, né? Então, eu comprei essa apostila, estudei por ela, mas complementei com outros materiais didáticos, né, que eu achava necessário ali dentro daquele contexto. Mas, cortando para 2023, hoje em dia a realidade não é essa, né? Não. Hoje em dia tem, se você fizer uma busca no Google, tem um monte de cursos preparatórios. Eu não vou falar nenhuma marca aqui, mas eu acho que eu aconselharia você analisar a metodologia que aquele curso preparatório tem e os resultados que ele obtém ali na frente. Eu já estudei por vários também, cursos preparatórios atuais. Alguns eu gostei muito, outros eu achei que faltou alguma coisa, muito raso para o nível de prova a ser feito. Mas eu acho que ali pelos resultados e pelas experiências que a gente vai tendo ao longo da vida, a gente vai conseguindo escolher o melhor possível. E como foi minha rotina de preparo? Eu costumo dizer que eu não sou inteligente, que eu sou esforçado. Então, assim, eu consegui as coisas que eu consegui frente a muito esforço. E aconteceu assim na época. Eu fazia mestrado e a minha orientadora ela era muito rígida. Hoje em dia isso acho que nem acontece mais. Mas à época ela exigia que a gente estivesse no laboratório de segunda a sexta, 8 horas por dia. Então era como um trabalho de carteira assinada, entre aspas. Mas eu era bolsista, bolsista FAPESP, né? Eu tinha que ter dedicação exclusiva de fato, etc. Então, eu estudava nos meus horários de almoço, no laboratório mesmo, mas nos horários de almoço, almoçava rapidinho no refeitório, voltava e estudava. E no período noturno, mais ou menos das 7 às 10, às 23, mais ou menos. E de vez em quando eu acordava de madrugada para estudar, das 5 às 7. Não era sempre que eu conseguia, dependia muito do meu estado que eu tava naquela semana. E deu certo, eu fiz isso por 6 meses, estudando sempre. E finais de semana, óbvio, eu fazia uma carga maior. E o concurso, na época, foram 14 mil inscritos Nossa. para 15 vagas. Nossa. Eu passei em 15º. E minha colega, inclusive, a Ana, ela passou em primeiro, ela lá do meu núcleo de Bauru. Minha amiga necropsista de lá. A Estê também, a Estefânia, que é da minha turma, também passou na minha frente, eu não me lembro certinho, mas ela esteve
foram chamadas antes, né? Minhas grandes amigas lá do Instituto Médico Legal, que me atura na elaboração das escalas. E foi um concurso muito concorrido, sempre é, mas a grande maioria das pessoas não estão preparadas. Na verdade, quem vai disputar as vagas ali é 1% das pessoas. Então, hoje em dia, como o fluxo da informação é muito grande, é necessário você montar um calendário de estudo prévio. Hoje em dia, eu acredito que é mais importante você desenvolver o estudo antes do edital sair, tá? Pra conseguir. Então, foi mais ou menos assim, meu caminho. Sim, nossa, e é muito importante você falar sobre isso, sobre o tempo de estudo e sobre essa relação mesmo de que não é impossível, porque a maioria das pessoas acabam tendo que conciliar, né, estudo e trabalho e acabam achando que fica um pouco inacessível. Mas é muito interessante ver essa dinâmica mesmo de algumas horas bem trabalhadas, bem direcionadas ao estudo e É, que 6 meses para um concurso de 14 mil pessoas é um tempo, pô, assim, curto de estudo, né? curto. Curto, realmente. E ainda mais que não tinha tudo que se tem hoje. Hoje em dia, os estudos estão muito mais direcionados, Muito os mais. preparatórios são muito mais. No próprio preparatório, a maioria deles já dividem entre matérias que tem muita frequência dentro da prova, média frequência e baixa frequência. Isso na minha época não existia, era só a apostila ali mesmo. Ah, com os tópicos do edital. E hoje em dia não, você consegue lá ver as áreas vermelhas, né, que são as mais cobradas. Então, obviamente, você consegue organizar seu tempo com maior eficiência, né? Mas é óbvio que você tem que cair dentro desse contexto porque a concorrência também tá fazendo isso, Sim, né? sim. Então tem que olhar. Ultimamente eu ando pensando muito sobre eficiência, sabe, do dia a dia. Sim. Porque o celular, principalmente, as redes sociais, andam tirando muito. Eu percebo que eles tira muito da nossa eficiência, não só o tempo. Eu acho que quando a gente acessa os dispositivos móveis no meio de um estudo, ou no meio de um momento que a gente precisaria estar 100% focado, eu acho que a gente deixa de ser também eficiente, além de perder nosso tempo, né? Que é a coisa mais valiosa que temos. Então eu acho que também, além de pegar um material bem estruturado, eu acho que a gente tem que olhar para o nosso tempo com mais valor. Então eu acho assim, não é questão de ter ou não ter tempo, é a forma que você administra ele. Eu penso assim. Completamente. Acho que na docência a gente consegue ver bastante isso, né? Que o Sim, tempo precisa ser bem administrado, porque geralmente são muitas coisas para serem feitas. exato. E depois que assumiu, depois que foi chamado, como que foi o processo? Depois de assumir o concurso, qual que é o O processo passo a preparatório? passo. Isso. Isso. Na verdade, o concurso não termina quando a gente é chamado. Porque eu me lembro, eu fui convocado para estar em São Paulo dia 27 de dezembro de 2017. Olha, eu prestei o concurso em 2013 e fui chamado em 2017. Isso é bom falar aí, porque há Sim. uma expectativa, né? Ah, passou no Eu acho que concurso. você dava aula pra gente quando você assumiu, não foi? Não lembro. Isso, eu me afastei 6 meses. Eu não, eu já estava com a sua turma ou eu peguei Já depois? estava, eu acho, porque acho que a Acho gente que é de eu, 2016, mais ou menos. é, 17 você já tava lá. eu acho que sim. E eu fui chamado nas férias, por sorte. Olha que sorte. Que eu fui chamado nas férias escolares, então eu consegui me organizar e organizar eu quanto à instituição, né? Porque aí, só falando desse lance profissional, eu fui chamado em dezembro de 2017, aí eu consegui falar com o coordenador do curso, o Messias, à época, que eu ia me afastar 6 meses. Eu fiz um afastamento não remunerado para eu fazer academia de polícia. E aí, sobre isso, né? Como que acontece? A academia de polícia ela tem em torno de 3 a 4 meses que a gente fica em São Paulo, na academia de polícia, e tem que ser dedicação exclusiva. É um período que não há negociação. É, por óbvio, né? Por conta que você Sim, vai assumir um cargo de alta responsabilidade. Então você tem que aprender como lidar com esse cargo. Aí lá você tem aulas, tanto da segurança pública em relação a tiro, defesa pessoal, legislação, direitos humanos. Inclusive, a nossa carga de direitos humanos é muito alta e eu acho isso muito legal. E a gente tem também as disciplinas técnicas para cada cargo. No meu cargo, por exemplo, a parte técnica é da necrópsia. Então a gente aprendia a fazer necrópsia, como que era, tinha aula de anatomia, todas as aulas voltadas com médicos legistas.
parte de papiloscopia de identificação, etc. E aí, você faz 3 meses de aula, todos os dias, de manhã à tarde. Às vezes tem algumas atividades à noite. Tem provas, precisa ser aprovado nas provas. E também a gente tem um estágio probatório. A gente fica 15 dias, no meu caso, passando em todos os MLs da capital para aprender como que é ser necropsista, né? Às vezes a gente fazia algumas coisinhas na prática, enfim, como um estágio mesmo. E a academia de polícia, ela faz parte do processo seletivo. Então você tem que ser aprovado ao final. Então não acaba no concurso. Muito Não importante. acaba no concurso. A parte final, entre aspas, do concurso vai sair até lá no edital. A última parte do concurso é a aprovação na academia de polícia. Então, depois que você é aprovado na academia, que você vai para sua lotação, e aí você passa 3 anos ali na lotação no estágio probatório. Então tem tudo isso, todos esses passos, né? Aí eu fui chamado lá no dia 27 de dezembro, tomei posse do cargo e fiquei 4 meses em São Paulo, aproximadamente. E foi muito legal. Eu fiquei de janeiro, né? A gente começou dia 3 de janeiro, mais ou menos, e terminou ali pro dia 20 de abril, 25 mais ou menos. Foi quando eu vim para começar meu serviço em maio em Bauru. E foi assim, uma experiência, nunca terei outra, né? Né? Parecida, a não ser que Imagino. vá para outro cargo policial, enfim. Mas assim, foi uma experiência muito rica, muito intensa e de muito, muito aprendizado. Boa parte da minha vida profissional eu devo a esses 4 meses, sabe? Passei lá por situações incríveis, pessoas incríveis. Tudo que eu aprendi lá eu uso na prática hoje em dia e vou me aprimorando, né? E é muito interessante. E depois, terminando toda essa fase, você chega na sua lotação e começa a sua vida dentro da sua equipe. É por aí. E você tem alguma história pra contar pra gente de grande impacto sobre, não sei nem se pode, né? Dentro da perícia mesmo, dentro da parte de necrópsia, alguma história que te chamou mais atenção? Que me chamou mais atenção. Bom, são muitas, na verdade, né? Mas eu vou contar a história de uma das primeiras necrópsias minhas no núcleo. No núcleo. Eu me lembro que eu fiquei ainda 7 dias com o pessoal do núcleo fazendo um estágio, né? Acompanhando o pessoal do núcleo, para eu entender como que é ali, porque cada núcleo, obviamente a gente tem as nossas diretrizes, que todo o estado segue, faz igualzinho, mas tem alguns pequenos detalhes de cada lugar que é adaptado à realidade daquele lugar, né? E eu tava ali fazendo uma das minhas primeiras necrópsias e eu já tinha visto em São Paulo necrópsias comuns, assim, de uma pessoa baleada, de um acidente de trânsito, de um suicídio, que são coisas da rotina, né, de mortes violentas. E eu lembro que nesse primeiro dia eu fiz a necrópsia de um decapitado completo. Então eu lembro que o corpo chegou, aí a cabeça estava separada do corpo, e essa cena foi bastante chocante e foi uma suspeita, não sei se depois foi comprovado ou não, que era frente por conta de um ritual de magia negra que tinha sido feito, Gente, etc. É que assim, eu não levo muitas questões espirituais. Eu não sou uma pessoa sensível espiritualmente, apesar de acreditar em Deus, mas eu não tenho sensibilidade que algumas pessoas têm. Mas para uma pessoa que teria algum receio ou medo ou assim, de alguma forma, é algo bastante pesado. Então, assim, a gente lida, na verdade, esse é um ponto a ser explorado importante. A gente lida o tempo todo com imagens e situações pesadas. É difícil elencar assim, qual é mais chocante? Para uma pessoa comum, todos seriam. até isso que eu ia perguntar. Todos seriam. Essa questão de ver, de ter contato com, geralmente, igual você falou, com coisas mais graves e com corpos assim, que sofreram agressões, foi tranquilo? Ou agora é algo. Imagino que agora seja algo mais tranquilo. Sim. Mas no começo te abalava um pouco mais? Isso é muito interessante, né? Porque assim, óbvio, né, no começo, bem no comecinho, lá no estágio em São Paulo, nos primeiros contatos, você fica um pouquinho impressionado. Porque a morte, infelizmente, na nossa sociedade é um tabu, né? Então a gente tem aversão. E obviamente ninguém quer passar por isso e nem quer que um ente querido passe. Óbvio, isso é natural.
Mas a morte ela é encarada como algo assim, um tabu, não como um processo natural da vida, como o ponto final da vida, daquele processo de nascer, viver e morrer. E na verdade, se a gente for olhar de maneira mais filosófica para essa questão, a gente observa que a morte é só o estágio final de um processo longo de 30, às vezes 40, às vezes 50, às vezes 70, às vezes 80 anos, ou um pouco mais, né? Então, olhar para a morte como algo natural me ajudou bastante. Entender isso, certo? Então, no começo foi um pouquinho... Eu me abalava um pouquinho por conta disso, mas quando eu comecei a pensar sobre isso filosoficamente, isso começou a ficar normal para mim. E tem outro ponto interessante também. Quando a gente está nesse tipo de análise, o nosso foco ele é 100% científico para elucidar o que está acontecendo. Então, obviamente que a gente emprega respeito em relação àquela prática analítica, porque você está lidando com uma pessoa, o ente querido de alguém, né? Então, todo o respeito em relação à prática é existido, mas nós estamos fazendo uma análise, né? Nós estamos abrindo o corpo, observando o que aconteceu e fechando, etc. Então, na necrópsia, eu enxergo todos os passos que eu desenvolvo como algo técnico e empregando sempre respeito, né? Pensando no bem-estar da família que vai receber aquele ente querido para o funeral, a própria pessoa que tem uma história, etc, etc. Mas também pensando na questão técnica da análise. Então a gente fica tão imerso na análise que no fim das contas essas questões não me abalam mais. Fica um pouco mais racional, né? E isso, fica quase 100% racional. E é engraçado que eu não lembro dos rostos das pessoas que eu analisei. Eu lembro da análise, da maioria delas, né? A maioria das análises. Mas eu não lembro exatamente sobre o rosto da pessoa. Eu não gravo, eu não sei explicar o porquê. Acho que é um mecanismo protetivo do meu Acredito, sim. subconsciente, sabe? E assim, agora o senhor tá lecionando o pessoal de medicina e tudo mais. Tem algumas Isso. disciplinas como patologia, né? Isso. Pra medicina eu leciono histologia e embriologia. Pro pessoal da enfermagem, não, pro pessoal da fisioterapia, perdão, eu leciono patologia. E isso traz, como que é essa carga que você consegue trazer de lá para para parte de lecionar, para parte acadêmica? O quanto você acha que isso contribuiu? Isso contribui muito, Imagino. muito, demasiadamente. Inclusive eu acho que talvez seja um dos diferenciais para mim no mercado profissional, tá? Porque é muito diferente, por exemplo, qualquer professor, obviamente, pode explicar com maestria o traumatismo crânioencefálico, lendo nos livros, explicando didaticamente, cumprindo a sua função, etc. Mas há nuances do traumatismo craniano que a gente vê na prática. Então, explicar o trauma de crânio, por exemplo, trazendo um contexto técnico, científico, prático, nos torna. Eu acho que isso enriquece a aula, sabe? Então, eu sei, por exemplo, no acidente de motociclismo, eu sei quais tipos de trauma de crânio são mais frequentes, certo? Por conta que eu vejo lá na minha prática, no nosso dia a dia. Então, óbvio que eu trago toda a carga teórica do Bogliolo ou do Robbins, que são autores de patologia mais clássicos, né? Mas também eu trago na minha fala exemplos práticos, né? De maior incidência, etc. Então, essa aplicação prática deixa tudo muito mais rico. Outro exemplo tem as pessoas acham que todos os corpos eles vão para o Instituto Médico Legal, mas isso não é verdade, né? Para lá só vai morte violenta ou suspeita. Mas a suspeita, ela pode ser violenta ou pode ser natural. Então a gente trata lá dentro do Instituto Médico Legal de causas de morte natural, como infarto, por exemplo. Então Sim. eu já fiz muitas mortes que eram suspeita, mas que na verdade era infarto. Então, para eu dar uma aula de infarto, explicar como que é um coração infartado, usando, óbvio, as imagens didáticas dos livros, né? Mas
explicando na prática é muito mais simples. A visão de um corte transversal, a visão de uma aterosclerose. Como que é na mão uma aterosclerose? Eu explicar para um aluno como que é um vaso com aterosclerose, como que você sente palpando esse vaso. Sim, Entende? completamente sim. Então É o exemplo, né? é uma visão diferente utilizando um exemplo prático. E que aí eu me pergunto, que outra profissão te dá esse know-how? A não ser o anatomopatologista, ou, óbvio, levando para o campo da medicina, sem levar em consideração o campo da medicina, né, dos médicos, enfim. Fora da medicina em si, só os necropsistas de SVO e do ML têm essa visão, né? Sim, e é importante a gente elencar isso com a própria biomedicina, né? Olha quantas áreas, quantas coisas a gente Exato. consegue fazer dentro da profissão. E tá sempre inovando, tem muita coisa, tá crescendo muito, né? Exatamente. Tem um crescimento exponencial, na verdade. Agradeço, professor, pela participação, por todas essas dúvidas. Vou deixar aberto para os alunos aí, quem quiser tirar alguma dúvida com o senhor a respeito, principalmente dessa parte aí, tanto acadêmica quanto essa parte da sua carreira policial, porque são dúvidas recorrentes dos alunos. Aham. Agradeço pela sua participação e vou chamar agora o nosso querido professor Bruno Vilela para que o senhor, pra gente possa dar continuidade aí a esse papo e esclarecer mais dúvidas. Muito obrigado. Então vamos dar sequência. Olá, tudo bem, pessoal? Estamos voltando com o nosso podcast FAIT aqui. Hoje temos um convidado especial. Quero agradecer a professora Larissa que iniciou essa conversa, nos apresentou o professor Thiago. Então, é bom que ela já teve aula com ele, ela tem mais intimidade com ele, então trouxe uma atualidade maior para a conversa, iniciando a conversa. Agora vamos dar continuidade. Eu sou o professor Bruno Vilela, aqui da FAIT, e quero continuar entrevistando o professor Thiago. Tudo bem, professor? Tudo certo, querido. Tudo certo. Gente, Professor, agora eu quero saber sobre o senhor, sobre uma área que o senhor trabalhou com pesquisa bastante tempo, com biotecnologia. O que o senhor pode nos falar sobre a atualização da biotecnologia, sobre como que o biomédico pode atuar nesse campo, então... bom, como eu disse no começo, né, para a professora Larissa, eu fiz mestrado e doutorado em biotecnologia na Unesp de Araraquara. Lá, eu entrei para esse programa, eu trabalhei no laboratório de bioquímica e biologia molecular, porque eu gostaria de descobrir como que se trabalha na prática com ferramentas de biologia molecular. Na época, isso era 2000 e... eu me formei na faculdade em 2009 para 2010, então era uma realidade pouco palpável para o estudante de graduação, né? Hoje em dia, os equipamentos a gente tem mais acesso, mas na época era pouco palpável. Então eu fui em busca do mestrado e doutorado nessa área porque eu achava que a manipulação genética ela seria o futuro do diagnóstico, né? Tanto genético quanto molecular, quanto morfológico, perdão. Então, eu fui em busca de um programa de pós-graduação que me oferecesse isso. E eu cheguei no laboratório da Maria Célia Bertolini, que é uma professora lá do IQ, muito respeitada, e ela tinha um know-how bastante profundo com a FAPESP, então a gente tinha muita verba para desenvolver pesquisas em biologia molecular à época. E eu fui muito feliz à época que eu fiz pós-graduação, porque era uma época muito rica no Brasil, né? Hoje em dia, infelizmente, as agências de fomento estão passando por um momento difícil, vamos dizer assim, desde a pandemia para cá. E naquela época a gente tinha muito acesso a reagentes, equipamentos de ponta, etc. E nessa época eu trabalhei com a produção de proteínas recombinantes, então eu fazia toda a parte de biologia molecular e também fazia a parte de purificação, que eu adorava, inclusive, para atribuir função a proteínas recombinantes. E também, à época, eu fazia mutações em micro-organismos eucariotos ou até mesmo outros tipos celulares com GFP para trabalhar com microscopia de fluorescência. Eu amo até hoje, microscopia de fluorescência. Então eu trabalhava com localização celular, divisão celular, no microscópio de fluorescência. Então, esse foi a minha inicialização básica, né, vamos dizer assim, na biotecnologia. Mas, à medida que a gente vai estudando a biotecnologia, a gente vê que ela é um mundo gigantesco e que está em crescimento ainda e com certeza vai chegar muito longe.
A gente vê que tem a biotecnologia dentro do agronegócio, a biotecnologia dentro da saúde, a biotecnologia dentro dos tratamentos nanoparticulados, a biotecnologia dentro do diagnóstico. Então, na verdade, dentro da biotecnologia, a gente tem que escolher uma sub-área que a gente vai trabalhar, né? Então, com o passar do tempo e as oportunidades, eu fui me encontrando nessas áreas e vendo as áreas que eu mais gostava. Apesar que eu não trabalhava com pesquisa aplicada, eu trabalhava com pesquisa básica, mas com o tempo eu fui conhecendo essas áreas de pesquisa aplicada. E com o passar do tempo, quando eu estava... À medida que eu fui desenvolvendo meu mestrado e meu doutorado, as oportunidades foram surgindo. E eu fui 2 vezes para os Estados Unidos em congressos científicos e visitas laboratoriais, etc., que a gente fazia por lá. E me surgiu uma oportunidade de fazer um doutorado sanduíche no México com a aplicabilidade dessas proteínas. Só que, nessa época, isso era 2015. Infelizmente, acho que o professor lembra, né? Eu não sei, o professor estava na pós-graduação? Acho que 2015 estava no doutorado já. Isso, então Já somos contemporâneos Sim, dessa uma época política, houve né? Um corte de verba Isso. inacreditável. Eu acho que foi a época que mais perdeu verba para ciência e tecnologia. Exato. Foi naquele 2013 até 2018. Ele teve aquele eixo ali que... Nossa, Isso nos assustou, né, professor? É. Quanto alunos de pós-graduação, né? Porque o que eu pensava à época? Bom, eu vou dar continuidade à minha pós-graduação, fazer meu pós-doc, ficar ou no exterior ou tentar voltar para o Brasil num concurso. Era isso que eu visava nessa época, né? Apesar de eu já tinha passado no concurso do ML que nós estávamos conversando, só que eu não tinha perspectiva de ser chamado, eu não sabia quando seria chamado. Então, em 2015, eu tava nessa, né, o que eu vou fazer? E tava tendo esses cortes e eu falei, bom, agora eu tenho que decidir. Ou daqui 1 ano e meio eu vou fazer pós-doc, ou eu vou para algum outro lugar. E no meio desse caminho, eu dei a sorte de ser chamado por um amigo, novamente, como eu estava falando com a professora Larissa sobre rede de contatos, meu amigo Vinícius Amorim, um abraço, Vi, nós moramos juntos na época da graduação e da SEX, ele me convidou a fazer parte de uma empresa de biotecnologia. E eu tinha que decidir, ou eu vou para o México, que era na Baixa Califórnia ali, que era vizinha da Califórnia, que é a Alta Califórnia, né? Fazer meu doutorado sanduíche, ou eu vou para Sex and Technologies. Mas eu fiquei com medo de voltar do meu sanduíche e não ter minha bolsa de pós-doc. E aí, por isso, eu escolhi, no fim do meu doutorado, no último ano, ir para Sex and Technologies. E aí, começar a entrar no ramo da biotecnologia aplicada de fato. E eu acho que o senhor ainda teve bolsa da PESP, né? Mas quem foi com CNPq e CAPES, eu acho que teve muito caso de aluno que às vezes fica alguns meses sem receber lá. Sim. Então, eu lembro que na época eu tive meio uma apreensão também de ter a possibilidade de ir ou não, que eu falei, uma coisa é você ficar sem dinheiro aqui no Brasil, né? Sim. Outra coisa é ficar sem receber fora daqui. Sim, Aí exatamente. você fica meio com uma insegurança, então acabei tentando também, desenvolvendo mais também aqui no Brasil também meu doutorado. Aqui no Brasil, fazer pesquisa no Brasil é um trabalho hercúleo, né? Mas é possível. Eu costumo falar para os alunos que você tem que estar num centro de pesquisa para você fazer pesquisa aqui. Então tem que ser USP, Unicamp, Unesp, que ali tem verba. Então tem algumas áreas também que o governo pensa 2 vezes antes de cortar dinheiro também. Sim, claro. Essa parte mais aplicada, né? que claramente tem ganho, que nem biotecnologia. Eu trabalhei com nanotecnologia também. Sim, apesar de ter um impacto muito grande, nunca faltou dinheiro também para desenvolver pesquisa também nessa área. Sim. Mas eu vi muitas outras áreas que foram desmontadas nesse período que teve que ter corte de verba. Exatamente. E o senhor iniciou essa vida acadêmica quando? Eu acho bom perguntar isso por causa que os alunos da graduação não têm muita noção de como que inicia no mestrado. O senhor começou pela iniciação científica? Ah, sim. Desde o 3º ano de faculdade, que é quando, ao meu ver, é uma época um pouco, assim, ideal. Não que você não possa iniciar antes, não é isso. Mas eu acho que os 2 primeiros anos são uma fase de adaptação e aquisição de conhecimento básico e de um pouquinho de experiência, né? Então, eu iniciei minha vida científica no 3º ano. Então, eu fiz iniciação científica dentro da Uniara, que era a faculdade que eu tinha acesso, e
eu fiz um trabalho com microbiologia hospitalar nessa época. Eu busquei bactérias no ambiente hospitalar e observei a resistência delas. E paralelo a isso, eu fui me apaixonando pela biologia molecular e biotecnologia, que foi o que eu falei na aula anterior. E nesse momento, eu fui buscar dentro da Unesp um estágio no laboratório de pesquisa. Então, por sorte, eu estava numa cidade que tinha um desses centros de pesquisas, e aí eu consegui conciliar um dia na semana dentro da Unesp e um dia na semana dentro do hospital. Então, eu fazia minha pesquisa, né, iniciação científica dentro do hospital, e ia aprendendo ali. Eu era aluno de uma pós-doc, né? Então, ela me ensinava um pouquinho ali sobre biotecnologia e biologia molecular. Aí eu permaneci ali por um ano, aproximadamente, na Unesp, e já fui me inteirando sobre o processo seletivo para o mestrado, né? E eu terminei a faculdade em 2010, 2009 para 2010, e nesse período, nas férias, eu estudei para o processo seletivo e entrei no mestrado em fevereiro, que era nosso processo seletivo. Então, eu fiz esse estágio de iniciação científica dentro da Unesp. Mas, se você não tem um grande centro acadêmico na sua cidade, onde tem a sua faculdade, você também pode buscar fazer isso nas férias. As instituições grandes de pesquisa, como a Unesp, USP, Unicamp, elas oferecem os cursos de verão, que eu fiz alguns também, de verão e de inverno, eu fiz alguns, eu fiz em Ribeirão Preto, fiz aqui na Unesp de Botucatu, um curso de genética excelente ali, do pessoal dos peixes ali, do peixe zebra, enfim. E também é uma forma de se iniciar, né? Você fazer seu primeiro contato, aí numas férias você fez o curso de verão, nas outras férias você tenta um estágio no laboratório que você quer, né? Existe essa possibilidade. E você estando ali dentro, você já vai inteirando, né? A pergunta é, como eu faço para entrar no mestrado? Aí as pessoas já vão te falando, olha, aqui no programa é dessa forma, você precisa passar numa prova de inglês, você precisa passar numa prova técnica básica para você entrar no mestrado, ou você precisa defender seu projeto de pesquisa, você precisa escrever seu projeto de pesquisa, etc, etc. Então foi dessa forma, essa iniciação, né, dentro da pesquisa foi assim, e nunca mais saí. É engraçado isso, né? Pesquisa, ela é uma coisa apaixonante, né? Porque a pesquisa é aquele negócio. Eu falo pros alunos que a pesquisa, em vez de ela responder, ela traz mais perguntas. Exato. Então é uma roda que não para de girar nunca, né? Eu já transitei em áreas diferentes, porque à medida que você muda de instituição como professor, você analisa o contexto que você está e suas possibilidades. Aí outras áreas vão se abrindo, né? Enfim, e também por causa da minha atuação profissional atual. Mas na pesquisa a gente nunca... Você não sai mais, né? A não ser que você saia da área acadêmica. Aí tudo bem, mas dentro da área acadêmica você não sai mais. Mas é interessante essa questão da pesquisa dela não sair mais de você, porque ela muda você permanentemente em relação de senso crítico, em relação a... Exato. Ela traz muito ganho como pessoa, tipo, você passa a avaliar situações com um outro ponto de vista. Exato. De um ponto de vista em que você tem que buscar a resposta de maneira muito mais sólida, não, às vezes, resposta em achismo, em acreditar. É simplesmente você ir lá e você tem outros mecanismos de você... Outras estratégias mais sólidas de você buscar resposta para as coisas, né? A ciência traz isso daí. Exato. E desse ponto de vista filosófico, é engraçado que o ganho financeiro na área acadêmica, ele não existe, né, diretamente falando. Indiretamente, sim, porque você cria um bom currículo, seu currículo fica interessante para as instituições e, às vezes, algumas faculdades pagam um apoio financeiro que é interessante, estimulante, mas ele não é a maior parte sempre vem da nossa carga horária de aulas, óbvio. Então, é mais uma coisa de sentimento interior e vontade mesmo, né? Isso é verdade. A ciência, ela no Brasil ainda ela é meio... Precisa entender que o cientista ele é uma parte importante do Brasil, né? Exatamente. O Brasil precisa entender que o cientista, ele na verdade é uma questão estratégica. Não é despesa. Porque aí no Brasil pensa a ciência muito como despesa. Exato. E por isso que às vezes eu penso que os Estados Unidos está 1 milhão de anos na nossa frente. Sim. Eles pensam em investimento. Exato. Então toda pesquisa tem algum impacto que eles veem que pode trazer algum benefício para o país lá na frente, eles fazem questão de financiar. Para eles conseguirem ter um pezinho em cada linha de pesquisa, eles pensam muito lá na frente, né? O Brasil precisa... No Brasil tem a profissão pesquisador, não tem a profissão pesquisador, né? Tem a profissão professor pesquisador.
Então, Exato. você nunca... Puramente é muito raro, É né? difícil você encontrar alguém que se dedique 100% à pesquisa. Exato. Outros países têm bastante, né? Nos Estados Unidos tem Sim. profissão pesquisador. Aqui no Brasil, acho que precisava ter chegar um momento que precisasse desvincular para você criar um pesquisador, criar um professor. Não que nem meu orientador falava para mim também. Você como pesquisador, você tem a obrigação de você gerar conhecimento e você passar conhecimento. Sim, Então, essa parte do professor é muito importante para essa questão de passagem de conhecimento, né? sim. O ponto 2. O ponto 2, né? Então, às vezes o cientista também ele pode ser levado por esse campo de cair no mundo acadêmico e esquecer de passar o que ele está fazendo para os outros de maneira didática, né? Sim. Que a gente sabe o que a gente está fazendo, mas a gente tem costume de falar muito termo técnico. Então, a docência ela facilita muito nisso, mas eu acho que o Brasil precisa investir em pesquisadores, sabe? Eu sempre converso isso com meus colegas professores. Mas eu acredito que, no meu ponto de vista, deveriam existir os 3 cargos, Sim, perfeito. né? Para você escolher aquele que você tem mais aptidão, né? Não necessariamente apenas ser professor ou pesquisador. Porque entre os colegas eu acho que você já reparou isso. Tem aqueles que têm mais inclino para a docência, a sala de aula propriamente, e talvez às vezes atividades de extensão, que é 2 pilares importantíssimos, né, da formação profissional, e tem aqueles que têm maior inclinação para atividade de pesquisa. Então eu acho que se tivesse as 3 oportunidades de ser apenas docente, de cuidar daquelas informações e se atualizar frente a elas no mundo científico e transmitir, apenas pesquisador, mas que vai ter que, obviamente, difundir aquelas informações num congresso, numa aula especial, etc. Ou ainda as 2 coisas juntos, se você tem aptidão e quer, né? Eu acho que a gente poderia ter muito mais talentos. Eu acho também que às vezes também você forçar, às vezes, eu já vi muita gente também que é muito pesquisador, muito bom, mas quando é forçado para ir para a área de leção, a pessoa acaba tendo um bloqueio, tem uma certa dificuldade. Exato. Então, às vezes, você tosa profissionais que poderiam desenvolver muito mais se focasse mais naquela área mesmo. Então, Exato. concordo com o senhor de ter opção de você poder escolher. Atrás da didática existe uma ciência, Sim. né? E nem todos os professores pesquisadores que se interessam muito por essa ciência da didática. Ele se interessa talvez mais pela ciência que ele está desenvolvendo. E ok, tá tudo bem. Mas eu acho que os 2 eixos deveriam ser valorizados igualmente, né? Eu não sei, eu acho que o senhor também teve professores que eram excelentes pesquisadores, sumidades na área, e quando via a aula dele, era uma coisa que dá vontade de chorar na gente. Quem não teve E é essa uma coisa que experiência, pra né? mim foi um ponto-chave também, porque Quem não eu teve essa pensei experiência? comigo, eu falei, cara, quando eu vier professor, eu quero ser um professor que o aluno me lembre de mim como tá aprendendo, tá ensinando Com bem, prazer, com né? prazer de Com participar prazer. da minha aula. É, Então isso eu também também. pra mim foi um aprendizado, ter contato com pessoas assim foi muito bom pra mim também. E é engraçado que eu fui lançado à ciência pra ser professor, porque foi aquela história que eu falei no início. Eu admirava muito o meu professor da forma que ele dava aula. Então, por isso, esse foi o motivo que me levou a fazer mestrado e doutorado. Pra eu poder estar na sala de aula e falar como ele, parecido com ele, com a didática dele, etc, etc. Então, se eu fosse se eu fosse escolher um dos meus eixos preferidos, o meu é a sala de aula. É lá que eu me encontro. Às vezes até eu converso com meus amigos sobre questões administrativas também. Se eu precisasse... Bom, qualquer professor precisa lidar com administração, né? A gente tem que administrar a nossa sala de aula, administrar nosso tempo, administrar os alunos, administrar tudo, enfim. Mas assim, pensando em cargos, eu me encontro muito mais tendo contato com os meus alunos ali na sala de aula do que querer assumir um cargo, sabe? Eu não me vejo lá lidando com planilhas, organizando horários. Eu até faria se necessário, se me pedissem pra fazer, óbvio que eu faria da melhor maneira possível. Mas se eu tivesse autonomia de escolha, eu falava, não, meu lugar é na didática, é na transmissão do conhecimento, sabe? E quando você gosta muito dessa arte, a coisa flui diferente, né? E a didática, a docência é um negócio, né? Que quando o bichinho começa a roer por dentro, você quer dar aula. Porque é uma coisa... A sala de aula, eu fui entrar na sala de aula mais tardio, eu terminei o doutorado. E aí que eu entrei, né? Eu entrei por aí também. E aí, eu acho que o senhor também teve a mesma noção. Na ciência, a gente
normalmente demora, às vezes, anos pra ver o resultado de uma pesquisa e você publicar aquilo, ter o resultado. Sim, A sala de aula, você vê muito rápido o resultado. É, Você ensina o aluno, você vê naquele momento, naquele conteúdo, daquele tópico, daquela aula específica, se eles entenderam ou não. Você consegue ver a mudança acontecer em tempo real. Você exato. consegue, o mais tardar é o final do semestre. No final do semestre você vê como que a turma toda andou. Sim. Então, o resultado é muito mais rápido. E às vezes isso também, acho que ativa eixos do nosso cérebro que é mais satisfatórios. Então, acho A que transformação, né? você vê um resultado muito mais É. rápido. Então, e a ciência é aquele negócio que você trabalha muito e você é um tijolinho que você está acrescentando no conhecimento. É, Então, se outro não vier e continuar trabalhando, aquele tijolinho teu para ali. é. Então, você demora muito lá na frente para ver uma aplicabilidade, muitas vezes, Sim, ainda mais que a gente trabalha com uma coisa que é muito tecnológica. A exato. biotecnologia do aula, eu costumo falar que, ao mesmo tempo que ela é a ciência mais antiga, ela é a mais nova. Sim. Porque Sim. quando a gente começou a plantar lá e fazer fermentação para fazer cerveja, É, a biotecnologia começou aí, quando 10 mil a.C., Certo. mais ou menos, 8 mil a.C., mais ou menos. isso, pra levar os líquidos, Pra né, ao levar, longo das a gente viagens. começou a parar e morar num canto, ver o agricultor mesmo, É. começou a vir a biotecnologia junto, né? É, uma A fermentação. observacional, Observacional. mas foi. Mas começar a separar já as linhagens. Esse caldo aqui ele faz uma cerveja melhor. Então tinha esse conhecimento básico de você observar cervejas diferentes. Tanto que as primeiras leis que saíram foi leis de qualidade de cerveja. Então, Sim. a tecnologia é muito antiga. Ao Exato. mesmo tempo que ela é tecnologia, ela é a coisa mais nova que tem na ciência também. Sim. Porque edição genética, É vanguarda, né? vanguarda, bioengenharia, tudo isso parte dessa parte da biotecnologia, né? Sim, sim, E incrível. o senhor trabalhou nessa parte de também indústrias que envolvem biotecnologia. Você poderia Isso. falar mais pra gente sobre isso? Posso. Nossa, eu sou muito grato a ter trabalhado na indústria, sabia? Porque é um lugar que muda a sua perspectiva. É um lugar muito diferente da área acadêmica, né? A maioria das indústrias, óbvio que tem o olhar humanístico, né, pro funcionário, etc. Mas o foco no resultado é muito intenso dentro da indústria e é um lugar, e assim, é um tipo de foco diferente dos outros lugares. A gente tá sempre focado no resultado, óbvio, mas aquela cultura de foco do resultado, a imersão que você tem é muito profunda. Então eu passei acho que foi 1 ano e 3 meses, mais ou menos, na indústria, e foi assim, transformador para ter esse olhar profissional das coisas, sabe? E lá, eu trabalhei numa indústria de sexagem de sêmen bovino. À época, eu não sei se hoje ainda detém a patente, mas é a única patente mundial nesse tipo de separação, né? Hoje chama SGT Genetics, eu acho, ST Genetics, isso, ST Genetics. Na época se chamava Sexing Technologies, que mudaram, né, a logomarca da empresa. E eles tinham centrais de touro em vários estados do Brasil, e essas centrais mandavam o sêmen do boi para Indaiatuba, que é onde fica até hoje a central da América Latina. E lá fazia-se a sexagem do sêmen bovino e congelava. E vendia para os agricultores de acordo com o interesse. Então, por exemplo, se aquele agricultor tinha interesse em gado leiteiro, obviamente ele ia querer inseminar um espermatozoide fêmea. Se outro produtor era gado de corte, ele ia querer inseminar um espermatozoide macho. E, obviamente, tinha as linhagens geneticamente modificadas, que eram as melhores, as premiadas, etc. E era tudo comercializado em dólar. Então, assim, era outra visão, sabe? De negócio, de aplicabilidade. E também foi interessante que eu fui para uma área veterinária, né? Que não tinha nada a ver, assim, com o meu viés. Só que eu sempre fui uma pessoa que gosto de aprender e de encarar desafios. Então, por isso que eu fui. E foi incrível. Então, eu trabalhei um tempo no setor de sexagem, que separava o espermatozoide macho do fêmea, e um tempo no setor de congelamento, que recebia essas amostras, fazia o envasamento e o congelamento. E também ainda tinha lá o controle de qualidade, tinha outras questões. E essa empresa era uma empresa global. Ela é uma empresa global, né? Então, ela tem central de touro no Canadá, tem laboratório no Texas, tem laboratório em outros países da Europa, enfim, ela é espalhada pelo mundo, porque como ela detém a tecnologia, né, ela foi se colocando, né, ao longo dos países. Então lá dentro tinha muita oportunidade de internacionalização. Os meus colegas da época, alguns estão morando fora, tem 2 amigos que trabalhavam comigo na época que estão no Canadá hoje, eles são
mulher e esposo ainda, e já tem uma filhinha e estão morando lá. Os meus amigos daquela época, alguns já ficaram nos Estados Unidos, já ficaram no Canadá e retornaram. Então era uma empresa, assim, incrível nesse ponto, né? E você vê a biotecnologia acontecendo. E ela gerando um faturamento alto, né? Ainda mais pensando no Brasil, a nível de dólar, né? Hoje, na época era 3, mas hoje é 5. Então, um faturamento muito alto. Isso é incrível, né? E aí depois, ao longo dessa experiência, ao final dela ali, entre 1 ano e meio mais ou menos, 1 ano e 3 meses, eu só saí porque eu queria dar aula. Porque esse negócio da docência, olha como isso é forte, né? Porque na rotina da Sex Technologies eu não conseguiria dar aula. Porque a empresa, ela roda, não sei se hoje é assim ainda, mas na minha época ela rodava das 2 da tarde a 1 da manhã. Então, a gente recebia o sêmen 1 hora, preparava ele e rodava ele das 2 até 1 hora da manhã. Então, eu ia dormir todos os dias 3 da manhã, porque eu fazia o turno noturno, então não tinha como eu dar aula de manhã, não tinha como preparar a aula, bom, você sabe, né? Fazer toda a rotina profissional de um professor. E aí, aquilo, assim, ao mesmo tempo que eu tava muito feliz com aquela experiência empresarial, aquilo tava me consumindo um pouco por dentro, de não conseguir ir para a área acadêmica, porque minha ideia era, bom, eu vou ali no fim do doutorado, né? Eu vou para a empresa de biotecnologia e em paralelo eu dou aula. Só que pelo turno, pela filosofia, etc, 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 eu não conseguia lecionar. Então isso foi me deixando triste, sabe? E aí, no finalzinho dessa experiência, eu recebi uma oportunidade para voltar para Jaú para trabalhar num hospital com análises clínicas, que eu nunca tinha trabalhado. Tinha feito estágio, óbvio que eu sou patologista clínico, mas nunca tinha trabalhado. E para dar aula num curso técnico. Eu ia ganhar 3 vezes menos. Mas é por causa da docência eu vim embora. Tipo, eu saí da empresa. Mas a empresa em si, a biotecnologia em si acontecendo é algo maravilhoso. Se você tem inclinação a fazê-lo, é muito legal. E essa questão da internacionalização, ela tá sempre presente. E tem outros exemplos também de amigos, né? Na época da pós-graduação, todo mundo fez biotecnologia, né? Então eu tenho vários amigos ali do ramo. Então atualmente eu tenho uma amiga, Estela, que ela é Cell, de uma empresa chamada By Mycell. Ela faz análise de perfil genético de diferentes amostras, mas o foco principal é o solo, né? Então ela faz toda a análise genômica do solo. E é interessante, né? A gente estava falando da época, como os sequenciadores genéticos mudaram, né? Eu vi um story no Instagram da empresa dela essa semana. Hoje um sequenciador genético, ele é do tamanho de um estojo de lápis, assim, né? Você liga ele via USB, coloca a amostra lá e sequencia. Nossa, quando eu me lembro em 2015 ali, quando o Illumina era a vedete do sequenciamento, entre outros, era um negócio gigantesco. Isso aconteceu. Tem um bolhão enorme. Você lembra disso? Eu lembro, não, ele tá louco. Mas é que essa área ela é uma ciência de ponta, tem muito investimento tecnológico, então Nossa. a tendência é o lugar que funciona mesmo, a miniaturização das coisas, Exato. modernização do material, então isso daí Exato. é tudo coisa que traz ganho econômico, né, pra empresa que investe nisso daí, então Sim. eu acho que uma coisa que a empresa traz do ponto de vista pra gente também é essa questão de eficiência, né, Sim. porque na academia, universidade, a gente pode não dar limites para a cabeça e você desenvolver uma pesquisa ali sem ter limites econômicos. Sim. Agora, quando você trabalha com a indústria, que nem eu também fiz fazia alguns exames também para Cristália, é a questão da eficiência. Você já pensa no produto final. Sim. Então, sim, o que você tem que fazer para você já pensar? Então, por que você vai desenvolver só uma formulação, sendo que depois você vai ter que pensar no produto final? Então, você tem que validar, vai ter que repetir os testes tudo de novo. Sim. Então, você já pensa já na economia total do desenvolvimento do material, Sim. para o produto final. Então, às vezes, você usa algumas estratégias, que nem aquele Quality by Design, para você já pensar em desenhar a molécula antes de você simplesmente ir lá e começar a sair testando para ver se vai funcionar ou não, por exemplo.
Então, Hoje a bioinformática a bioinformática, ajuda muito nisso, né? Muito nisso. Muito nesse aumento de ganho de eficiência. O sequenciamento genético hoje sem bioinformática não consegue andar uma coisa sem a outra mais, né? Não, é tanto que essa empresa dela é ela e um sócio. Ela tem know-how na parte de laboratorial de genômica, né? Sequenciamento, DNA, dosagem de RNA mensageiro, essas coisas, RT-PCR. E o sócio dela é bioinformata. Então ele cuida do setor do tratamento do dado. Então ela cuida do eixo de sequenciamento, propriamente na bancada, e ele cuida do eixo de análise genômica para fazer o relatório final. Inclusive, eu trouxe um áudio dela, eu posso Por favor. soltar que ela falou a respeito. Vamos ver. Olá, tudo bem? Meu nome é Estela Virgílio. Atualmente atuo como CEO da startup By Myself. Fiz a minha graduação em biotecnologia. Depois segui para o mestrado e doutorado também na área de biotecnologia. Fiz o pós-doutorado na USP em protozoologia molecular e há mais ou menos 2 anos e meio tivemos a ideia e a concepção de abrir uma startup na área de genômica, que já era expertise tanto minha quanto do meu sócio, Rafael Silva Rocha, que inclusive foi professor da USP na cidade de Ribeirão Preto. Então a startup By Myself começou em janeiro de 2021. O primeiro passo foi a parte de incubação. Nós participamos de um processo seletivo, passamos, fomos aprovados e estamos incubados no Supera Parque, um parque tecnológico vinculado à USP na cidade de Ribeirão Preto. A incubação, ela te dá todo o suporte, tanto de infraestrutura, mentorias, ajuda nesses primeiros passos da empresa. Então, nós começamos a oferecer o serviço de genômica, tanto para a universidade, quanto para áreas da saúde, áreas do agronegócio e também para pesquisadores em geral. E a partir disso, entendemos qual seria o melhor mercado. Há mais ou menos 1 ano, nós começamos a focar no agronegócio, ou seja, oferecendo serviços de sequenciamento e identificação de micro-organismos, principalmente para o setor agrícola, ou seja, identificando quais são os micro-organismos benéficos e patogênicos que estão no solo. Temos um laboratório, temos também uma equipe técnica de desenvolvedores e bioinformatas para uma entrega mais assertiva para esse público-alvo. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da By Myself, nosso site bymyself.com.br e também estamos na rede social como @bymyself no Instagram ou By Myself no LinkedIn. Fico à disposição. Nossa, muito bom. Legal, né? Legal. Ó, excelente áudio, viu? Nossa, conseguiu. Nossa, legal mesmo. E É. a gente percebe também que a biotecnologia na área de saúde, na área de saúde animal, Aham. na área da saúde, na área agricultura. da agricultura, então é um ramo bem. Hoje Exato. até na parte de plástico, hoje você usa biotecnologia. Exato. Pra você fazer digestão, às vezes, hoje tá vendo se traz micro-organismos que digerem plástico. Sim. Então. Na sustentabilidade, né? Sustentabilidade, exatamente. Então, nossa, tem Exatamente. bastante. Tem muita área. E eu gostei muito desse áudio dela, que ela contou um pouquinho de como é o processo, né, de abrir uma empresa de biotecnologia no Brasil, porque é muito caro, né? Você vai importar tudo em dólar. Dificilmente você encontraria um investidor ou você mesmo teria um capital, né? Então, o Brasil, ele investe nessas empresas e ideias, de fato, especialmente nessas voltadas para a área da ciência. Mas, como você disse, ainda, infelizmente, também ao meu ponto de vista, a gente está muito aquém desse desenvolvimento técnico-científico nacional, né? Haja vista, outro dia eu estava pensando sobre isso, olhando para a China, como ela se desenvolveu cientificamente, tecnologicamente tão rápido, né? E ser uma das maiores potências do mundo, apesar de estar passando por um momento não muito bom. Mas que a gente possa ter isso como exemplo, né? Óbvio que ela só conseguiu alcançar o patamar que conseguiu investindo em novas tecnologias ou exportando essas tecnologias. Esses dias eu estava lendo um pouco a respeito da produção de microchips, nanochips. A gente tinha falado de nanotecnologia, né? E quando a gente pensa em na verdade, todo mundo fala microchip, né? Então, pra mim, a escala de micro é micrômetro, né? Aí eu fui ler a respeito e, na verdade, não é na escala de nanômetro. E se a gente fazer uma comparação com uma célula, é menor do que uma mitocôndria, né? Então, e só eles têm uma produção que abastece praticamente o mundo inteiro. Tem outros lugares que fazem, óbvio. Os Estados Unidos, inclusive, tá querendo levar pra lá, né, essa produção de nanochips, mas olha como que essa evolução tecnológica se instalou ali. E há pouco tempo, há 50 anos atrás, era um país agrário, né? Hoje é o líder mundial em produção de nanochip. Né, não, mas aí aqueles países, os países asiáticos, eles têm muita capacidade de conseguir usar a educação pra transformar, meu. Você vê isso bastante, por exemplo, na Coreia do Sul, né? Batidão falando nisso, mas eles passaram por uma guerra nos anos 50, divisão da Coreia. Sim. E eles saíram da guerra e eles viram que o mecanismo deles conseguir ascender
e trazer qualidade de vida para a população, foi investir na educação. Exato. Então, deu aquele salto de desenvolvimento na Coreia do Sul, que até hoje a Coreia do Sul é um lugar, um polo de desenvolvimento também tecnológico Sim, também. incrível. Então, nossa, a gente tem que pegar bastante. O asiático vê o mundo também de uma maneira meio diferente. A gente ocidental às vezes tem um pouco de dificuldade de enxergar como que ele consegue enxergar a eficiência quão eficiente ele pode ser. Eu acho que às vezes ele nota o quão eficiente ele pode ser e ele é eficiente para aquilo. Sim. A gente tem um pouco de dificuldade, eu posso ser isso, mas a gente tem um pouco de entrar naquele foco organizacional de você se organizar e conseguir, que nem o senhor falou no começo com a Larissa. Isso daí eu acho que... Eficiência do tempo. Eles têm uma Eficiência do uso do tempo. Isso, eles têm uma capacidade de Isso. conseguir fazer isso que é invejável. Viu? Não, é invejável, é incrível. Quando eu vi essa reportagem, entendi mais a fundo que são esses tão aclamados, né, nanochips, me fez refletir. Fala, nossa, como que... Pequeno, é muito pequeno. Como que é muito pequeno, ainda mais que eu sou professor de histologia, né, então eu lido muito com métricas, né, para falar para os alunos o que é micro, o que é nano, etc. A gente trabalha dentro desse viés e aí eu fiquei espantado. Quando eu entrei para trabalhar com pesquisa, eu lembro que o top de linha era nanodrop. Hoje é o picodrop. Picodrop, Então, né? já eu passou, lembro já, do nanodrop de dosar DNA, né? Nossa, quem tinha nanodrop? Ponta de linha. Depois, quando eu saí da pós-graduação, já era o picodrop, já tinha passado por cima do nanodrop. Picogramas. Imagina, você detectar quantifica DNA em quantidade de pico. Sabe, muito... Sabe, é uma coisa inacreditável, tá louco. Exatamente. E você gostou dessa parte aplicada da ciência. E o senhor consegue associar, às vezes, a ciência, o senhor pode fazer pesquisa, às vezes, na parte que o senhor trabalha, às vezes, Na perícia médica, legal? Perícia médica, olha, assim, a gente pode, inclusive dentro da polícia científica, tem a comissão científica, óbvio, por tratar, né, dessa temática. Só que tudo passa por um crivo dessa comissão. Então, eu gostaria de fazer uma pesquisa com dados lá do Instituto Médico Legal X. Então, aí você tem que escrever um projeto de pesquisa, mandar para eles vão analisar, ver do ponto de vista ético, do ponto de vista do mérito, etc, 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 e te dar autorização. É possível. Outra linha de pesquisa que é possível dentro da minha área é utilizar dados do DataSUS de informação de declarações de óbito. Porque a declaração de óbito é um documento, óbvio que ele alimenta o sistema do DataSUS. Então lá tem a quantidade de mortes e tem as outras secções. Sexo, raça, por exemplo, cor da pele, idade, todas essas secções. E dentro, existe um sistema no DataSUS muito organizado, inclusive, que se chama Sistema sobre Informação de Mortes. Dentro desse sistema tem tudo isso. Tem tanto mortes naturais, de acordo com a classificação do CID-10, de qualquer tipo, e tem as violentas também. Tem agressão, tem autoprovocada, tem intoxicação, etc. Então, ali por essas secções, você consegue fazer estudos que não exigem tanta burocracia, né? Porque daí você pega esses dados, consegue compilar, e eu tenho alguns artigos nessa área, né? Desenvolvendo dessa forma. Então, aí você pega tanto o dado de morte, somado ao dado do IBGE, né, de população, e aí você faz os cálculos da taxa de morte a cada 100 mil habitantes, e você consegue concluir algumas coisas. Agora, atualmente, eu estou começando a desenvolver o cálculo já existe, né, mas eu estou aprendendo como lidar com ele, que é o cálculo de anos de vidas perdidas frente a um tipo de morte. Porque tem alguns tipos de mortes que você perde muitos anos de vida produtiva do indivíduo, né? Como essas causas violentas, principalmente, né? O indivíduo de 30, o indivíduo de 40, ele tem muito a se produzir e você perde ele frente a essas causas. E eu acho tudo isso muito importante porque só há como a gente mudar o futuro no presente olhando no espelho retrovisor. Porque se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, o futuro não vai mudar. Então, estudar esses dados é interessante porque nos dá um caminho, né? Do que fazer no futuro para que esse tipo de morte diminua, enfim, dá subsídio, né, para os órgãos governamentais, para as sociedades científicas, etc., para trabalhar com isso. Então, é uma outra possibilidade também.
Ele te mostra a realidade e te apresenta a realidade do que tá acontecendo naquele momento, né? Exatamente. Por mais que, assim, a gente sabe que há deficiências, né, nessas alimentações e nesses dados. Mas ele te aproxima, né? É o mais próximo que você vai ter do valor real ali. Eu acho. Exato. Pelo menos é um mecanismo. Acho mais Exatamente. fácil vai ter valor real. E pelo menos, bom, eu não conheço os outros estados, né? Mas aqui em São Paulo, há um cuidado grande com as declarações de óbito, sabe? É um documento importante. Lá no Instituto Médico Legal é um documento que a gente trata com muito cuidado, que é todo... tem uma cadeia de custódia rastreada, né? Então, o fórum manda pra gente, o judiciário, né? Como um todo, manda pra gente os lotes com os números certinho. É uma quantidade racionada, e aí a gente tem que entregar pro familiar e fica arquivado, etc. Então, é um tipo de documento que ele é bem preservado aqui no estado de São Paulo, né? Eu não sei se fora mas eu acredito que a maioria deve ter, assim, cuidado especial com esse tipo de documento. E isso faz com que os dados sejam alimentados de maneira minimamente consistentes, né? Vamos dizer assim. Eu acho que às vezes por causa de ser data SUS, pode ser que tenha um empenho maior dos outros estados em tentar alimentar isso, né? Sim, Quando for um órgão mais estadual, se o estado não cobrar, eu acho que é meio complicado, né? Ah, não. Acredito que seja por... Eu não sei exatamente, mas eu acredito que essa alimentação seja por força de obrigação mesmo. Por exemplo, o SUS, acho que nível federal, acho que daí eles têm que alimentar de uma maneira mais correta, né? E é prazeroso. E agora, ultimamente, o IBGE tá cada vez melhor também para você conseguir em tempo real os dados populacionais. Que eu tô começando uma pesquisa agora lá na faculdade. Eu faço parte, os alunos me convidaram, né, para fazer parte da Liga Acadêmica de Medicina Legal e Bioética. Eu sou o co-coordenador da liga, junto com o professor José, que é médico, que ele é o coordenador. E uma liga acadêmica, acho interessante a gente falar. Tem tempo ainda? É um último assunto, vamos só tentar falar isso. Eu acho interessante falar sobre liga acadêmica, porque, na minha visão, é um tipo institucionalizado de ação que enriquece muito o currículo do aluno. Porque se a gente for pegar a definição do que é uma liga, é um grupo de pessoas que estudam um assunto e tratam dos 3 pilares da educação dentro daquele assunto. Então, educação, extensão e ensino, né? Então, lá na liga, a gente faz encontros quinzenais e a gente discute temas da medicina legal com metodologia ativa. Então, por exemplo, a gente separa um capítulo de livro e faz uma roda de conversa sobre aquilo, e a gente deixa os ligantes trazerem artigos científicos sobre o tema e a gente discute. Vai discutir morte com enforcamento. Aí a gente fala sobre aquilo naquele encontro. Então, esse é o nosso pilar educacional. Dentro dele, ainda a gente convida alguns médicos para dar palestras. Então, uma vez por semestre, pelo menos, a gente faz um convite aí dentro da área educacional e vem. Paralelo a isso, a gente cuida da extensão fazendo eventos externos. Então, a gente, no primeiro semestre, fez o primeiro workshop de medicina legal de Jaú. Então, a gente convidou um perito criminal e um médico legista para falar sobre isso. E também fez, esse semestre aqui, vai acontecer na terça-feira, a primeira oficina de medicina legal. Então, a gente vai trabalhar a artística do desvendar da medicina legal, né? E também, eu cheguei nisso porque a gente tá falando de pesquisa e dentro do grupo a gente criou um grupo de pesquisa para trabalhar o último eixo. Então, a gente tá fazendo uma pesquisa de mortes por intoxicação medicamentosa, ou intoxicação exógena, na verdade, que pode ser medicamentosa ou outro, antes e pós-pandemia. Para observar, né, essa mudança que aconteceu no período pandêmico e pré-pandêmico. E, enfim, e essa liga, então, ela trabalha esses 3 pilares. E eu acho, curricularmente, isso, quando realizado, né, quando você tem uma liga e você consegue, numa equipe coesa, trabalhar esses 3 pilares com um grupo de alunos, a riqueza curricular, assim, se acontece, não tem o que falar, né? Eu acho que não tem. O ganho total ali, de todo mundo. Exato. Ali. Ganha da instituição, ganha dos alunos, ganha dos professores, ganha. Exato. O ganho ali, acho que não tem uma coisa que fala, nossa, vai ser. Essa questão da liga é muito boa mesmo. É muito legal, né? É muito legal. E aí eu lembro que quando ele me convidou, eu falei assim, ó,
E mantém o aluno sempre atualizado Na área de na área que é interesse. interesse dele. Ele vai ter noção. Exato. Se Sim. ele quer ser médico legista, no caso, que é o contexto dos nossos O que tem de alunos. ponta nesse assunto aí, sobre isso, Exato. nesse momento? É interessante. E não é dar aula sobre o assunto, não é isso. É ele ir buscar aquilo que interessa a ele, né? Dentro desse contexto. E eu lembro que faz um ano, né? A Liga tá completando um ano agora, no final do ano. E eu falei assim pro presidente da Liga, né? Quando ele me procurou, eu falei, ó, só vou fazer se a gente cumprir os 3 eixos. Se a gente não cumprir, eu não vou fazer. E aí eles se estimularam a fazer e tá dando certo. Tipo, ver esse panorama se realizando dentro de um grupo de alunos que na maioria das vezes são julgados como desinteressados. Ah, essa geração não tem foco, etc, etc, etc. Já escutou muito sobre Já, isso, nossa, né? nossa. Ver tudo isso acontecendo é, assim, é encantador, sabe? Ver. E não é por mim, não é mérito meu, não. É mérito deles que se propuseram a fazer. Eu só tô ajudando, né, dentro dos contextos ali necessários. Então isso é muito legal. Então eu recomendo aos alunos que se interessarem por uma área, estudar o que é uma liga e se interessar a desenvolver uma, porque realmente é de uma riqueza gigantesca. Isso é muito bom. Isso é um ganho grande mesmo. Pra todo Sim. mundo nesse campo aí, viu? Professor, o senhor teria interesse de falar de mais alguma coisa específica, de mais algum assunto? Não, acho que a gente falou de muita coisa, né? Foi um papo muito produtivo e acho que a gente circulou sobre os temas. Sim, eu percebi Que- que, nossa, foi falado tudo, foi falado bastante, viu? Nossa, foi discutido Sim. bastante coisa aí. Acho que a gente conseguiu circular por várias temáticas interessantes, né? Da nossa vida profissional. Excelente. Posso encerrar então, pessoal? Então, queria agradecer a todo mundo que vai assistir, que tá assistindo essa live, esse nosso podcast. Agradecer a presença do professor. Muito obrigado. Foi muito enriquecedora. Eu acho que todo mundo, todo biomédico, quando olhar no senhor, vai entender o quanto que a biomedicina tem impacto na sociedade. Sim. E quanto ela pode se encaixar em diferentes áreas. E o quanto que ela eu falo muito que a biomedicina não é a profissão só do presente. Ela é a profissão do futuro também. Sim. Porque ela transita em tanta área tecnológica de saúde e veterinária e agronômica que ela é a profissão atual e a profissão do amanhã também. Eu acho que o senhor trouxe bastante esse aspecto, assim, ficou muito bom, viu? Parabéns, Sim. professor, muito obrigado pelo convite, pela vinda, por aceitar o nosso convite, né? Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Eu acredito que a biomedicina, ela nos permite ser multiprofissionais, né? Eu tenho certeza que todos nós que já somos formados há algum tempo, conhece vários amigos que transitam entre áreas. Óbvio que a maioria das profissões permite isso, mas a biomedicina, ela especialmente permite a gente fazer esse trânsito em diferentes áreas. Eu acho que isso é muito importante atualmente num mundo tão fluido que nós estamos vivendo de informações, né? A biomedicina te dá suporte para você se adaptar a diferentes situações. Exato. E isso a pandemia jogou na nossa cara agora, né? A sociedade, na cara da Exatamente. sociedade, necessidade da adaptação, né? Exato. Então, acho que a biomedicina, A ela biomedicina, permite bastante isso. ela é muito rica nesse viés da adaptação, né? Muito E acho que os exemplos somos nós, que já estamos há muitos anos formados, alguns anos, e a gente se adaptou em tantos lugares ao mesmo tempo, muitas verdade. vezes. Ok, muito obrigado, Muito pessoal. obrigado, Foi um prazer e eu desejo, assim, muito sucesso à FAIT, especialmente ao curso de biomedicina, né, que foi feito o convite. Agradeço à professora Larissa, ao Pipo, muito obrigado, Pipo, por ter me recebido tão bem, por ter pensado, né, esse espaço tão bonito. E ao professor, por ter feito essa troca tão generosa, né, sobre assuntos tão interessantes que só quem é da área consegue desenvolver, né? Porque são questões muito profundas, então é muito bom conversar. Eu quero te agradecer em nome da instituição, primeiramente, em nome do curso, em nome de todos os alunos e em nome dos professores também. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado.